Sejam bem-vindos ao Movecast, o podcast da Move Marketing. Aqui a gente acredita que toda marca tem uma história poderosa para contar. E o nosso objetivo aqui é colocar os holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E hoje, com muito prazer e muita alegria, eu convidei para estar com a gente hoje a minha primeira cliente da vida. Acredita nisso? A primeira pessoa que me deu a oportunidade de começar minha carreira de social media há 5 anos atrás e que até hoje é minha cliente. Doutora Milena Gama Mascarenhas! Obrigada, Mari! Bem-vinda ao Movecast! Obrigada, Mari! Muito bom! Tô feliz demais de ter você aqui. Você sabe, eu já falei isso milhões de vezes, sempre faço questão de ressaltar isso. Que se não fosse por você lá naquele início, talvez eu não tivesse logo de cara assumido essa minha posição de social media em 2020, numa transição de carreira, que um dia a gente vai falar sobre isso, um podcast exclusivo aqui, vou contar minha história. Que honra! Mas hoje é um prazer ter você aqui. Obrigada. Doutora Milena é ortodontista e tem uma proximidade muito grande com os pacientes e se tornou referência ao longo dos anos na ortodontia digital. Então hoje a gente está aqui para falar sobre a sua história, sobre constância e sobre como tudo que você conquistou ao longo desse tempo. Tá pronta? Prontíssima, maravilha, vai prazer. Que bom, nasceu pronta, né, dona? Pronta. Então conta pra gente, como é que começou a sua história na odontologia e como você percebeu que a ortodontia era o seu caminho? Na verdade, eu acho que o poder de transformar os sorrisos é infinitamente gratificante para mim. Eu percebi que transformar vidas através do sorriso ia dar uma satisfação muito grande pessoal para mim e para os meus pacientes. Então, eu acho que isso me motivou, né? Primeiro, a trabalhar com sorriso é uma coisa bacana demais, né? Ver o outro sorrir, ver o outro construindo um sorriso, uma personalidade, melhorando a autoestima, melhorando questão financeira, de trabalho, porque o sorriso faz isso, não tem como. Então essa vontade, essa ideia de ver essa transformação foi o que me motivou. Não, e é bem isso, né? A gente acha que é só uma questão de estética, como se estética fosse pouco, né? Mas é uma coisa que vai muito além da estética pela questão da autoconfiança, de você não sorrir. A gente fez tantos posts sobre isso já, né? Sim. Quantas pessoas sorriem sem sorrir, ou sorriem com a mão na frente. E a gente vê isso acontecer não só nas crianças e adolescentes que vão crescendo de repente sem esse cuidado, mas em adultos que não tiveram esse olhar no passado e que até hoje tem alguma coisa prejudicada na vida porque não cuidaram do sorriso, né? Com certeza. O sorriso leva marcas por toda a vida. É impressionante. Uma criança que a gente vê construindo um sorriso, nossa, se não tivesse sido tratado naquela época, com certeza ele não estava tão bem engajado numa aceitação que hoje em dia é muito grande. Então é muito interessante, isso aí motiva bastante. E ainda hoje, né, eu acho que você tocou num ponto interessante, ainda hoje com a questão das redes sociais, né, a gente se vê muito mais, né, com foto, com selfie. Autopercepção, né? E se você não gosta da imagem, tem coisas que realmente a gente não tem como fazer muito pra mudar, né? Mas o sorriso, de repente a criança tem o sorriso torto, tem o sorriso gengival, tem dentes encavalados, e isso é motivo de bullying, é motivo de transtornos mesmo, muita né? coisa. Dentro da escola. Atrapalha a fonética, você não aprende a alfabetização, que é o período interessante dos 6 a 7 anos, em que o paciente está fazendo as trocas dentárias e que a gente consegue fazer algumas movimentações preventivas, ao mesmo tempo é a época que ele está aprendendo a falar e a escrever. Sim. Então, se você não fala bem, se você não tem dentes bem posicionados, isso pode prejudicar uma vida. Agora você falou 6, 7 anos. Com 6, 7 anos a criança já pode começar o tratamento? Já. Pode prevenir muita coisa no futuro. 6, 7 anos é a idade ideal para se fazer a primeira consulta ortodôntica. E é interessante isso, porque eu me lembro quando a Alice tinha 6, 7 anos que eu levei ela na ortodontista pela primeira vez, e ela já colocou um expansor. E daí a minha sogra falou, nossa, mas ela é muito nova pra colocar aparelho, né? Eu acho que quando a gente era criança, nosso aparelho começava mais tarde, né? Nosso tratamento. Porque hoje a visão é prevenir. Então, se você consegue intervir com 6, 7 anos, apesar de ter os dentes de leite ainda em boca, mas o osso tá em crescente transformação, e aí a gente consegue intervir. E faz super diferença no tratamento futuro. Super diferença. Uma coisa que a gente consegue tratar na infância, se não tratar, possivelmente vai entrar no processo cirúrgico. Então... É mesmo. Não, e engraçado, né, essa questão do expansor, por exemplo. A criança tem aquela boquinha pequenininha, com os dentinhos de leite,
E daí usa o expansor quando os dentes permanentes, que são muito maiores chegam, eles têm espaço, Sim. né? E antigamente a gente esperava os dentes permanentes nascerem todos encavalados. Extraía. E aí extraía. Não tinha espaço. Perdia o dente. Não tinha espaço, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem até falado com as pediatras médicas. Inclui na consulta essa orientação, porque isso é muito importante, pode mudar muita coisa. E você já vê essa realidade? Mais As médicas, elas costumam fazer essa inclusão? Essa semana eu levei minha filha na pediatra e achei interessante. Os dentinhos estão cuidando, já foi no ortodontista? Eu falei, tá bem orientada, doutora. Então é muito difícil, eu acho que ainda não tem essa ideia, mas eu comecei a ver por conta da minha filha. Essa ideia da médica pediatra entrar nesse assunto. Mas não é uma realidade, eu acho que ainda não é, porque os pais chegam muito falando, mas ela é muito nova, ela ainda tem dente de leite, mas é justamente isso, por ainda ter dente de leite que podemos tratar. Mas o pediatra não devia indicar desde bebezinho, assim? Não, bebezinho algumas vezes sim, por conta do freio lingual, que pode atrapalhar a amamentação, e hoje a odontopediatra pode intervir, mas ortodonticamente com as trocas, porque o paciente está em crescimento, que é onde a gente consegue intervir. Mas a odontologia tem a odontologia do sono, tem a odontologia da parte de recém-nato, em que pode intervir sim. Uma língua presa, travadinha, pode atrapalhar a amamentação. Com certeza. Tem muita gente que faz o freio logo no pequenininho, né? E tem o processo da sucção, que faz a formação do queixinho. Então tem muita coisa que pode ser vista no recém-nato, mas ortodonticamente não. A partir dos 6, 7 anos. Então já fica a dica aí para as pediatras de plantão, viu? Isso. Encaminhar as crianças a partir de 5, 6 anos. 6, 7. 6, 7 anos para a ortodontia. Com certeza. Porque muita coisa pode ser resolvida e prevenida, né? Com certeza. Pronto, isso aqui já tá feito já. Esse encaminhamento. Dica top. Ô Mila, e você tem uma relação muito próxima, né, com seus pacientes, de uma maneira geral. Você fala muito sobre cuidado, sobre higiene, tá muito próximo mesmo, você com eles. O que deve a você, o que faz com que você seja tão próxima dos seus pacientes e tenha uma relação tão duradoura de cuidar da mãe, depois cuidar do filho? Não que você tenha idade pra isso, né? Não. Começou muito nova, né? Comecei muito nova, mas é uma história construída dentro da odontologia, né? É uma visão de você ter o paciente por perto para dar aquele autocuidado. Transformar um sorriso não é uma coisa simples, mas é uma coisa que pode ser construída desde a orientação até a transformação. Então, você chegar junto do paciente, isso vai dar uma satisfação para mim muito, muito grande e um retorno. Então, assim, eu acho que é uma troca, que é um autocuidado, uma autopercepção que você transfere para o paciente. E eu acho que é isso que dá certo. Então, por isso que foi construído essa história ao longo do tempo, mas com essa proximidade, por conta disso, de orientar esse autocuidado. E assim, a ortodontia mudou muito, né? Muito. Quando você era criança, que era a mesma época que eu era criança, nós usamos eu pelo menos, usei todos os tipos de aparelho que existem, né? Os brackets, os elásticos, o freio, tinha gente que usava aquele capacete, então tinha de todo tipo de aparelho. Sim. E nos últimos anos, a ortodontia digital ganhou muito espaço, né? Muito. Então a gente vê tratamentos com milhões de metais e incômodos para o paciente serem transformados em placas que resolvem casos dos mais diversos. O que você acha que realmente fez com que a ortodontia digital ganhasse tanto espaço hoje no mercado? É a tecnologia. Porque, assim, a ortodontia ela deu um grande salto da parte prática mesmo, porque a tecnologia acompanhou o processo digital, né? Antigamente a gente tratou com ortodontia fixa, que era o tratamento analógico, mas realmente, porque ali era mais manual, apesar de toda a ciência da ortodontia tá ali e nunca vai sumir, né? Hoje a gente transforma os conceitos ortodônticos da ortodontia fixa para a ortodontia digital, para transformar isso em alinhadores, né? Em tratamentos com plásticos, né? Mas, assim, esse salto, eu acho que foi por conta da tecnologia. Então, não tinha como negar que alguma hora aquele tradicionalismo da ortodontia ia sumir. Até porque a tecnologia traz também o conforto,
traz a eficácia, traz a redução do tempo e a melhoria da higiene. Então, são conceitos que, atrelados à tecnologia, que trazem a efetividade do tratamento e a praticidade do tratamento. E muita gente ainda acha que quando vê, né? Eu entendo, assim, eu sou quase especialista, né? De tantos anos produzindo conteúdo pra ortodontia digital pra você. Então, assim, já li muito sobre o assunto, já pesquisei, já vi muitos casos, né? Que você me mostrou de antes e depois, de sorrisos realmente transformados com a ortodontia digital. E eu entendo que para as pessoas não é fácil falar, meu Deus, como é que antigamente a gente precisava de tudo aquilo, né? Na boca, ferros e elásticos, e a manutenção, e dor, e tudo isso hoje é transformado num plástico, né? Numa moldeira de plástico. Então não é fácil para as pessoas. E uma analogia que a gente faz muito é que tudo evoluiu, né? Sim. Ao longo dos anos. Se a gente pensar numa coisa simples, que é o telefone. Né? Como é que era o telefone que a gente tinha na nossa casa, de discar, e era fixo, e a pessoa tinha que ligar, e a gente ia comprar caríssima linha de telefone. E hoje a gente tem um celular na mão, que é um computador. Sim. Né? Que a gente faz chamada de vídeo, que a gente tem a tecnologia na mão. E por que isso não pode ser transferido para a ortodontia, né? Justamente. Os planejamentos eram feitos totalmente manuais. Hoje os planejamentos são feitos através de um software super avançado, em que a gente imprime os conceitos de biomecânica. Então, todos aqueles fios que até eram tecnológicos, que alguns tornaram-se mais termoplásticos, mais flexíveis, menos dolorosos que os de aço no começo, alguns aparelhos de expansores que estão sendo transformados. Então, assim, toda aquela tecnologia, aquele apetrecho, né, é baseado na mecânica ortodôntica. Então, só que a mesma mecânica ortodôntica para tratar metal, aço, é transformado em conceito tecnológico, né, no software. Então, é conceito digital. Então, cada movimentação que a gente faz é baseada na biomecânica do conceito da ortodontia clássica. Mas o que a tecnologia trouxe? Um plástico importante, tecnológico, com embasamento científico, com patente, um plástico que a gente chama inteligente, que nele é impresso todo o nosso conceito de biomecânica, mas ali naquele clean check, naquele planejamento que a gente faz digital, estão todos os conceitos. Só que aí a tecnologia trouxe plástico, né? Nosso plástico inteligente, também Smart Track. Então esse plástico vai transformar os conceitos antigos, que vão perdurar por vida toda, para a ortodontia atual, que é a ortodontia moderna, né? Então, eu sempre falo isso. É fantástico para mim ver essa previsão de um tratamento, que a gente planeja o caso ali, na ortodontia fixa, por exemplo, a gente planeja o caso e o tratamento fica ali estático, né? Vai evoluindo, mas a gente ativa e aguarda, ativa e aguarda. Na odontologia digital, na ortodontia digital, a gente planeja antes, o clean check é feito antes, então cada momento vai acontecer, e aí a gente vê uma linha do tempo. Então o paciente já sabe aonde vai chegar. Depende de quê? Depende da minha indicação, do meu esclarecimento ao paciente e do uso. E pronto, e a gente vai chegar. Então isso pra mim é fantástico. Isso aí é fantástico. É como você ter uma bola de cristal, né? Dá os comandos ali e ver a coisa acontecendo. E como é que foi seu primeiro contato? Há quantos anos você tá na ortodontia digital? Digital vai fazer 8 anos. 8 anos já. Muitos casos tratados, né? Muitos casos tratados. E assim, como surgiu, foi surgindo e eu fiquei muito interessada, eu fui um congresso internacional. Eu me lembro que eu ganhei um pendrive da Invisalign. Ah, o pendrive que era tipo o máximo do prêmio. Pendrive, todo transparente da Invisalign. Nossa. E aí, ali tinha alguns conceitos do que estava mudando. O clean check era tão mínimo assim, era muito pequenininho. Mas eu já comecei a ficar interessada. Fazia, será que vai funcionar? Né? Teve essa desconfiança? Teve, não, por parte nossa, né? Sim. Teve, com certeza. E aí eu fiquei. Aí no outro congresso do outro ano, em São Paulo, doutora, vamos nos credenciar. Falei, não, vai ter em Salvador. Credenciamento. O credenciamento. Aí eu falei, eu acho que eu vou. E aí fui, me apaixonei. Mas fiquei um pouco receosa, que ia ser uma transição, né? Como é que eu vou parar de tratar meus casos fixos? Como é que eu vou fazer essa transição?
mas é natural. Foi acontecendo porque, assim, a gente é baseado em muita ciência. Sim. Então, isso que me leva, porque eu sou da ortodontia clássica. Então, eu fui formada numa ortodontia de biomecânica muito grande. Então, ver transformando aqueles conceitos de biomecânica na ortodontia digital, eu tive que me convencer que aquilo ali ia funcionar. E o primeiro caso? Nosso primeiro caso foi de um menino que ele tá hoje, ele tá em contenção, ele tá em fase de finalzinho de troca. E ficou lindo. E era um caso complexo? Não, era um caso de apiamento. Eram os dentes bem apiados e ele não queria usar aparelho fixo. Mas assim, foi um desafio, porque eu precisava realmente acreditar que aquele plástico ia funcionar, né? Ia exercer a função. E foi fantástico. E aí, pronto, saiu o primeiro. Não, quando você vê o negócio acontecendo assim, você fala, meu Deus. E ainda existe gente que acha que Invisalign é só pra casos simples? Existe, muito. E é? Não, casos complexos. Casos super simples e casos mega complexos, como ortognática. Paciente que vai pra ortognática, que tem deficiência óssea, maxilomandibular, e que a gente precisa intervir ortodonticamente e preparar para uma cirurgia. Esses casos são super complexos e hoje a maneira de escolher o Invisalign para tratar os casos complexos para ortognática ainda é um pouco vista com alguns olhos difíceis, porque a gente tem um plástico numa cirurgia. Mas o que acontece? O pós-operatório de um paciente que faz ortognática sem apetrechos é um ganho fantástico. Nossa, não imagino, porque o pós-operatório não é fácil, né? Não é fácil. E sem ter tudo aquilo na boca. E muita gente ainda acha que o Invisalign só vai tratar, não vai corrigir raiz, que o Invisalign não vai fazer expansão. Existem casos que realmente alguns precisam de extração, alguns casos mais complexos, ou alguns casos com algumas deficiências ósseas, mas a gente trata. E o Invisalign tá lá pra fazer. Você tem algum exemplo de algum caso, assim, bem desses puxados, assim, que a gente tratou com Invisalign? Eu tenho um caso de um paciente que tratava com um dentista de reabilitação e ele queria muito ter o sorriso resolvido esteticamente, né? Mas ele tinha uma mordida muito complexa, que era pré-cirúrgica, né? Então a gente ia fazer uma compensação ortodôntica, mas ele não queria usar bracket, não queria usar. Então eu fiz a consulta dele. Adulto? Não, já era adulto, já é adulto, né? Ele é um médico até. Ele falou, eu não vou usar bracket, eu não vou usar bracket. Eu falei, olha, minha dentista parceira vai fazer a sua reabilitação, mas ela só vai fazer se você fizer um tratamento compensatório antes. E ele foi levando. Eu me lembro que eu fiz a documentação dele, aquela documentação que faz na radiologia ainda, com molde, e a gente discutindo o caso dele. Ainda não tinha ortodontia digital. Aí, 10 anos depois, eu reencontrei esse paciente com a mesma dentista e nós discutimos. Eu falei, agora eu tenho um caso pra você. Agora vamos solucionar o seu caso. E aí conseguimos. Hoje ele tá com um sorriso lindo, totalmente resolvido. Um caso mega complexo, em que a gente fez a compensação bem longa, mas foi um caso de sucesso. É massa, que bom. Mas de 10 anos depois, então ele passou os 10 anos incomodado com o sorriso. E hoje ele é outra pessoa. Outra pessoa. Como mexe com a gente, né? Mexe. Como eu tô o tempo todo, né, na tela, fazendo selfie, o tempo todo eu tô olhando, querendo mudar, querendo clarear. E agora eu sei que tem uma novidade aí, né? No Invisalign, pra correções pequenas. Sim. Conta pro pessoal, que eu acho que é um tipo de função, né? Um tipo de ativação, alguma coisa assim do Invisalign que faz muita diferença, né? Eu achei revolucionário isso. Na verdade, é o Invisalign Touch Up. Então, são aparelhos, né? É o Invisalign mesmo, mas que ele vai resolver casos simples. Então, se você está incomodado apenas com o lateral, você não precisa entrar num caso para que a gente consiga resolver com um caso completão. A gente vamos usar placas, alinhadores, né? Gosto de falar alinhadores. Alinhadores. Vamos fazer um planejamento para uma quantidade mínima de alinhadores, para que possa tratar aquele incômodo do paciente. Às vezes é um paciente que já tratou com ortodontia fixa e não quer fazer ortodontia fixa, mas tem uma recidiva, e aí a gente entra com alinhadores, quantidade menores de alinhadores, para resolver o problema dele. Então, é bem revolucionário. Então, eu tenho ali, já corrigi recidiva com 7 alinhadores. E isso leva quanto tempo, mais ou menos? Então, vamos pensar aí que a gente troca alinhador semanalmente. Muito rápido. Muito rápido. Às vezes, um caso que eu preciso encaminhar um paciente para uma lente de contato, mas ele tem um lateral girovertido.
Você reanatomiza, você coloca a placa, você precisa do dente alinhado para ter a lente bem efetivada, né? Bem colocada. E vamos lá, alinha com touch-up, 7 plaquinhas, alinhadores, tudo certo. Tudo certo. Então assim, aquele detalhe que falta, mínimo, assim, você consegue corrigir com esse touch-up. Que tem um custo mais acessível também. Mais acessível também. São menos alinhadores e é o mesmo planejamento. Sim. É o mesmo clean check, a mesma plataforma, a mesma mecânica, mas ele tem uma quantidade menor de placas, um tratamento curtinho e o menor custo para o paciente. Muito bom, né? E assim, por exemplo, tratando ali um incômodo que pode ter persistido aquele paciente a vida toda. Sim, com certeza. E às vezes só o arco inferior, às vezes só o arco superior, um espaço entre os dentes, né? É muito bacana, é muito bacana. Que legal, e é bom assim, porque às vezes a gente... Eu vejo, vou até expor aqui, meu marido. Sim. Ele homem, né? Assim, Tanto faz. Eu acho que a autoestima do homem é uma coisa incrível, né? Mas ele acha que tá tudo certo. Mas todo mundo, e ele já percebeu que ele tá com o dente um pouquinho torto embaixo. E daí eu cheguei, quando a gente conversou a última vez sobre isso, eu cheguei, olha, agora tem um negócio de Invisalign, touch-up, ele já olhou assim? Não olhou e falou assim, não, pra mim não me incomoda, não. Não acredito. Não incomoda, menino, tá aparecendo. Mas ele não tá incomodado ainda. Não. Mas se tiver, porque ele tem um sorriso muito bonito, né? Isso, e de repente um detalhe mesmo já faz a diferença. É uma alternativa. Não acredito que tem isso, todo mundo às vezes... Nossa, eu posso fazer isso? Pode. O que você acha que trava mais as pessoas? A gente estava conversando, né? Muita gente chega para marcar consulta com você, mas ele quer saber o valor do tratamento ao invés de chegar lá para fazer uma avaliação. O que você acha que as pessoas têm medo do valor do Invisalign? Eu acho que sim. Eu acho que ainda é estereótipo do Invisalign, porque realmente é a marca líder no mercado. E assim, o embasamento científico e a resposta dela é inevitável a gente dizer que é uma marca na frente. E é pioneira, né? É pioneira. Então, vamos lá, tá? Mas o que acontece? Eu acho que trava muito as pessoas é a questão do preço, né? Por ser uma marca, um marketing fantástico, mas aí as pessoas se assustam um pouco. Mas o que acontece? É para cada caso, né? É muito individualizado. Então, eu não posso, às vezes, chegar ao paciente, o seu tratamento é X. A gente precisa conversar, precisa entender o seu caso. O caso simples vão levar menos alinhadores, menos tempo, tem uma condição. Fora que eles adequaram a realidade nossa. Eu falo que é uma empresa americana, mas que eles atentaram para a realidade da América Latina. Então, hoje se parcela muito, né? Comprar um iPhone, mas você divide. Sim. Mas, assim, por mais que seja uma questão, tipo, um valor considerável, que eu falo, por você estar entrando num produto de ser pioneiro, né? Você tem que agregar valor a isso. Claro. Mas eu já comparei com o paciente o custo do aparelho fixo para o custo do Invisalign. Então, vamos colocar no papel. Olha, o Invisalign é X, o aparelho fixo é X. Vamos colocar, essa semana eu fiz com a mãe, que ela, não sei se ela vai usar, mas a menina, eu só quero Invisalign. Eles não querem mais, Não querem. E aí, colocamos o papel, ela fez, nossa, aí é muito mais barato o Invisalign. Então, você tem que conhecer. Então, eu tô tentando desmistificar isso pro paciente, porque os ganhos são muito maiores do que o investimento. Muito maiores. E se você colocar na ponta do lápis, realmente, é muito parecido os valores. Os valores são parecidos. Então, assim, estou tentando desmistificar. Então, o que eu falo quando o paciente vai curioso, mas eu acho caro, eu não vou marcar. Tenta fazer uma consulta, você vai fazer uma avaliação do seu sorriso e eu vou te desmistificar o produto, falar sobre a excelência, a qualidade, a higienização, você tira o aparelho para comer. Nossa, facilidade, né? Você vai ter ali a linha do tempo, você sabe quando seu tratamento vai terminar, porque a grande pergunta do ortodontista, que o ortodontista recebe é: que dia vai acabar meu tratamento? Não. Que dia eu vou tirar o aparelho? No dia que instalou, já perguntando que dia que eu vou tirar, né? Que dia eu vou colocar? Na folhinha. Que dia eu vou colocar? Aí você recebe os alinhadores, quando a gente recebe da Invisalign, vem uma caixinha com uma 14, por exemplo, um tratamento que é um tratamento mais light. De 1 a 14,
Aí o paciente já vai com uma plaquinha para casa, número 1 ao 3. Então, você manda aqui a 45 dias, 30 dias, você vai voltar e vai receber. Então, aí, quando ele vem no número 10, ele fala, tá perto já, né? Tem muita previsibilidade, né? Muita. Isso é muito bom. Agora, a gente precisa contar também com a ajuda do paciente, Claro, né? Mas é só isso. Mas a única coisa que ele precisa fazer é usar, né? Só isso, ele precisa usar. Nossa, eu perdi quantos anos eu fiquei de aparelho, sabia? Nossa, eu lembro, minha mãe falava, tipo... Eu lembro, ela falava, já tem um carro aí na sua boca. Isso. E assim, muitos pais perguntam também, mas será que meu filho vai usar? Ele é criança. Aí eu falo, deixa eu te contar uma coisa interessante. Ele é criança, mas normalmente a criança está sendo vigiada por um adulto. Na maioria das vezes, sim, sempre. Então, é muito mais fácil que ele não perca do que um adulto. Que vai pôr no guardanapo. Que vai jogar no guardanapo, que a ligação vai levar, que vai jogar na mochila, vai jogar no carro. Nossa. Então, isso é uma questão. Fora que o aparelho móvel, né, que a gente faz, que a gente utiliza ainda, as estratégias de ortopedia dos aparelhos móveis, é um único. O Invisalign a gente troca. Então, a gente tem estratégias para isso. Então, o paciente você conduz. Ele não consegue usar na escola, mas ele pode usar assim que chegar em casa? Sim. Ao invés de trocar 7 dias, vamos trocar de 15 dias? Então, cada tratamento é único. É isso. E daí as pessoas, elas querem ter o valor do tratamento antes de saber quantas placas vai usar. Isso é impossível, né? Impossível. Você precisa fazer uma análise, né? Precisa. Uma avaliação. Uma avaliação. O escaneamento digital, a avaliação digital do sorriso é tão interessante você se propor a fazer, porque você vê seu sorriso construído ali, né, numa tela. Sim. Você às vezes nem sabe que você tem aquele giroversão, você vai ver na tela, é interessante, né? A última vez você me mostrou a marquinha que fica, né, entre um dente e outro, como é que aparece, os contatos. Você se vê posicionando, os seus dentes se posicionando. Então, ali na avaliação digital do sorriso, você vai ver problemas que podem ser simplesmente resolvidos. E a partir daí a gente resolve. É só planejar de acordo com o que você quer e o que você precisa. Então, é bem interessante. Tem casos que não são tratados com Invisalign? Eu acho que eu já pensei nisso, assim. Nunca disse não. Porque eu acho que nunca tive. Mas, por exemplo, uma alergia ao plástico. Uma alergia ao plástico que eu acho que é bem difícil. Eu já tive paciente com alergia ao bracket metálico. Nossa. Titânio. Mas ao plástico, não. Mas pode ter. Aí eu contraindicaria. Imagina a pessoa botar um negócio. Mas é raríssimo. É raríssimo. Já viu casos? Já tem casos na literatura. Tem? Já. Né? E tem plásticos e plásticos. Lógico. Tem um plástico, um acetato simples. E tem um acetato que é maravilhoso, como o da Invisalign. Um plástico maravilhoso, que não é só um acetato. Tem toda uma tecnologia lá. E qual que é o maior índice de perda de alinhadores? É o guardanapo? São os cachorrinhos? Guardanapo, os cachorros também amam. Amam os pets. Tem um snack sabor Invisalign, né? Tem. Mas o guardanapo é campeão. A minha cachorrinha já comeu a minha contenção. Já comeu, né? Já. Eles adoram. Mas, por exemplo, eu falo, quando eu faço a primeira consulta do Invisalign e eu entrego a case, que ela vem toda bonitinha ali, eu falo, olha, essa aqui é a minha principal orientação. Tá vendo essa case, essa caixinha linda? É pra você ter lá, guardada. O seu Invisalign tem que ficar lá. Pelo amor de Deus, o guardanapo não. Eu já recebi muitas ligações engraçadas. Muitas. Eu tô aqui no restaurante, me ajuda. Eu falei, olha, vamos passar pro próximo. Trocou hoje? Trocou. Aí você tem... Porque às vezes já tá no final, né, da semana de uso. Você trocou agora, você trocou hoje, volta pro anterior e vamos fazer um pedido de reposição desse Invisalign. Só que aí tem um custo pra isso. Você vai pagar pelo seu erro. É lógico, né? E não é legal. Você para o tratamento um pouquinho pra esperar o alinhador chegar. Então, assim... Eu consigo conduzir. Por mais que seja ruim, eu consigo conduzir. Daqui a pouco tá você com o paciente lá na lixeira do restaurante. Não, mas já, assim, já vi muita situação. Mamar não, né? Não, nunca perdeu. Tá louca? Não, ali minha paciente é exemplo. Ali a higienização foi bem bacana. Que bom. Ela acabou? Acabou. Vamos passar para uma segunda fase agora. Porque ela tá nascendo os cílios molares, então dá uma realinhada.
Mas esperar as férias terminarem. Ai, que delícia. Começarem e terminarem. Falar em mamar paciente exemplo, mamar é a filha da doutora Milena. Para mamar paciente exemplo, doutora Milena também, ortodontista exemplo, né? Tanto é que foi premiada agora com o Diamond do Invisalign, né? O que quer dizer essa conquista maravilhosa? Assim, o selo Diamond são pela quantidade de pacientes tratados, aprovados em trimestre. Então, fico dentro dos dentistas que mais trataram Invisalign no Brasil, né? Então, é muito interessante. Mas, assim, o que eu acho mais legal nisso é saber que o trabalho está crescente pela constância. Uhum. Então, você começa e vai. Começa e vai. Porque, assim, o tratamento com Invisalign não é apenas prescrever um aparelho. Exige muito conhecimento clínico, dedicação, porque ali eu tenho uma hora clínica para planejar o caso, analisar o perfil, a face, os ossos, as radiografias, as fotos em coincidência, as sobreposições, a cefalometria, o perfil do paciente. É um trabalho minucioso, né? Então exige muita dedicação. Então não é apenas, tipo, dobrar a quantidade de pacientes. Sim. É dobrar a quantidade de atenção e dedicação. Sim. Né? Então, mas o fato da gente ter começado e não ter desistido e ter feito uma constância, eu acho que isso que é o segredo. Não, e é um caminho a ser percorrido mesmo, Sim. né? A gente tá junta, né? Trabalha junto há muitos anos. E eu lembro quando a gente começou lá em 2020, né? Segundo semestre de 2020, você também estava engatinhando ali, né? Começando no Invisalign. Pandemia! Na pandemia. Tinha parado, tinha dado um gás em 2019. 2020 estava começando aquele gás e aí parou. Mas aí a gente encontrou estratégias de estudar mais, se especializar mais. As pessoas estavam se vendo muito nas telas. Sim. Então, a logística do Invisalign mudou, ficou mais rápida depois da pandemia. Sim. Então, aquilo ali também foi uma coisa que acabou dando uma versão diferente da odontologia, da ortodontia também. Foi uma loucura, né? Teve algumas coisas que cresceram 20 anos em poucos anos, como dizem, principalmente da questão de comunicação, de tecnologia mesmo, né? A pandemia ela teve que as empresas tiveram que se virar e se reinventar mesmo na pandemia. E como você estava falando, né? Essa questão do cuidado para fazer o Invisalign, às vezes a pessoa acha que você chega lá, faz o escaneamento, deu check no sistema e ele vai pronto lá para produção. E não é, né? Toda a questão que você falou de biomecânica depende do ortodontista, né? O resultado, lógico, a gente falou, depende do paciente utilizar o aparelho, mas o planejamento ele tem que ser feito por um ortodontista que entende. Isso. E isso é uma guerra também, né? Eu já trabalhei com outros ortodontistas, inclusive uma ortodontista que criou suas próprias placas e a gente fazia um trabalho para ela captar ortodontistas para as placas dela. E uma das lutas que a gente tinha ali era falar, não, a ortodontia é para ortodontistas. Isso. Não é que você é dentista que você pode mexer na ortodontia digital, né? Você totalmente. Tem que ter o conhecimento da biomecânica, como você falou, né? Totalmente. Porque, assim, é um cuidado... porque, assim, o Invisalign, ele tem um sistema que a gente chama de uma central de planejamento. Tem os técnicos, mas ele é técnico. Ele sabe mexer no software. Sim. Mas, assim, hoje o software é tão completo que a gente consegue, hoje, eu fazer a minha manipulação no software. Então, eu tenho lá um sistema em que eu movimento o dente, angulação, inclinação, eu coloco em base óssea, enfim. Mas isso, às vezes, o técnico não sabe. O técnico sabe mexer na ferramenta, mas ele não sabe como ir. Ele não sabe pegar e fazer um tratamento ali. Ele não sabe. Então, assim... É aquilo que é o segredo. Um ortodontista que não queira ser um ortodontista de diferenciado, ele pode inclinar um dente, mas como que ele vai inclinar aquele dente? De que maneira? Baseado em quê, Baseado em quê? Então, isso é muito, muito seguro. Isso é muito assim, é um diferencial. Né? E você, no caso, né, que hoje é Diamond, mas já foi Platinum e passou por todos esses selos de constância mesmo do Invisalign. A gente olha e fala, poxa, a doutora Milena é Diamond hoje, né? Tem o selo da Invisalign, isso quer dizer que é uma das doutoras que mais tratou o caso dentro do Brasil no último trimestre e nos últimos vários trimestres que a gente passou. E isso mostra muita experiência
E quando a gente fala de experiência, a gente fala de resultado, né? Sim. Porque ao longo desse tempo, se você continua conseguindo tratar tantos casos, é sinal que os resultados estão acontecendo. E isso é fundamental na escolha do ortodontista, Com né? certeza, Que bom, que bom. A ortodontia, assim, a gente precisa dar retorno ao paciente. Se eu te falo, acho que muitos poucos casos de pacientes de desistência de tratamento. Eu acho que eu tive, não sei, números, muito pouco de desistência. Por exemplo, alguém que vai viajar vai viajar para o outro lado do mundo. Mas ele vai com os alinhadores, a gente vai ter consulta online e ele vai finalizar. E eu tenho um ortodontista lá no outro lado do mundo, se ele não voltar mais, eu tenho um Invisalign Doctor no outro lado do mundo que pode fazer a contenção para mim. Sim. Então, assim, é uma globalização perfeita, né? Então, assim, não existe caso de desistência por esse motivo. Sim. A não ser que você desista, que você não está mais afim de tratar, né? O tratamento chega ao fim. Por que será, né? Desiste? Muito pouco, mas tem. Eu lembro uma colega que trabalhou comigo, a outra, hoje eu tô demais e expondo todo mundo, mas trabalhou comigo há muitos anos, ela não tirou aparelho nunca, gente. Sério, ela não tirou, ela usou o aparelho, desde que eu conheci, acho que eu conheci ela faz 18 anos, acho que ela usou uns 15 anos de aparelho fixo. Daí hoje ela tirou e fez lente de contato, porque eu acho que o dente não ficou ainda do jeito que ela queria. Tem casos e casos. Mas foram muitos anos. Eu lembro Pedro, que é meu marido, que é super reparado, ela nunca vai tirar o aparelho. Eu acho que era isso, tipo, abandonava e ia fazer outras coisas. Tem muitas questões, mas como o hábito, como eu falo na primeira consulta, você vai imprimir primeiros meses, primeiras semanas do aparelho, é um novo hábito, né? É como usar um óculos, é como iniciar uma atividade física, você tem que ter constância ali e tem que ter uma disciplina. Então, mas funciona, agora joga duro que vai funcionar. Falando em atividade física, que a gente sabe, né? Tudo na vida é constância, né? Você conseguir todos os seus resultados, a gente conseguir se manter saudável, buscar aí ficar com o corpo legal. Eu sei que você é super disciplinada na sua atividade física já há muitos anos. Já que você cuida tanto das pessoas, o que você faz pra se cuidar quando você não tá no consultório atendendo? Eu acho isso importante também, porque assim, eu tenho que estar bem para deixar os outros bem, né? Então eu procuro, né? Eu entrou na minha mente que um autocuidado, atividade física, o prazer em fazer atividade física, porque antes não era um prazer. Virou um prazer. Virou um prazer? Virou um prazer. Eu também tô viciada. Virou um prazer. Eu não consigo ficar sem. Ontem eu tava muito corrida, até minha mãe tava comigo, ela falou assim, mas filha, você não tem paciente às 10? Eu falei, mãe, são 8 horas, eu consigo fazer. Consigo. Então assim, eu tenho que ir, tchau. Porque assim, virou um prazer. Então eu acho que aquilo ali, você liberar uma adrenalina ali naquela hora, depois a serotonina, você vai chegar no consultório de outra maneira, né? Você vai olhar o paciente de outra maneira, além de outras coisas, sair um pouco. Eu dou minhas fugidas, né? Trabalho e dou minhas fugidas. Ir pra uma praia, pra fazenda, respirar puro, ficar com as minhas filhas, minha filha, minha enteada, meu marido. Então eu acho que é bom, né? Vai pra feira lá, ficar um pouquinho com meus pais. Então isso reconecta, né? Sim. Então assim, eu não tenho férias, eu tenho momentos que me reconectam e fazem eu voltar. Tem o break do São João. Tem o break do São João. Tem o break do final do ano. E tem os mini breaks. Os mini breaks todos. Que ali são reconexões. E tem, assim, os congressos, que eu amo me reconectar. Tô indo para agora um congresso. É um congresso internacional, mundial, aqui no Brasil. Que legal. Vai ser no Rio. Ai, que bom. Você não ia. Já vai passear, né? Lógico, né? Rio de Janeiro. Amo. Mas, assim, um congresso muito importante. É da ABOR, né, Associação Brasileira de Ortodontia, que tá tomando conta aqui no Brasil, mas a gente do mundo todo. Que massa! Estaremos lá. Que legal! Já quero esses conteúdinhos! Sim! E daí você, então, descobriu o prazer na atividade física. E é tão legal isso, né? Eu também, como eu treino na minha casa, na academia do prédio, eu tô cansada, assim, a hora que eu tô mais cansada é a hora que eu mais desço pra academia. Porque, primeiro, não dá pra no meio do dia, eu estou cansada, eu vou deitar. Não existe. Como é que eu vou deitar? o mundo tá acontecendo. 1000 pessoas estão falando comigo aqui no WhatsApp. É equipe, cliente, não sei o que. Eu vou deitar. Não existe deitar. Não existe. Daí eu pego, às vezes eu já acordo com a roupa de treino, né? Aquele look já de roupa de treino. Daí eu pego o meu fone, o relógio, celular e a garrafa d'água e já desço. Daí faço um treino. Às vezes eu consigo meio dar uma desconectada, boto uma música, um podcast e desconecto mesmo. Ontem mesmo eu fiz um treino ruim,
porque tava muita coisa acontecendo, só que eu já tava muito cansada na frente do computador, então eu treinei no celular. Daí não foi um treino legal, porque eu não desconectei. Mas normalmente eu consigo, tipo, eu paro uma hora ali, fecho a agenda, tchau, daqui a ninguém vai morrer, porque eu tô uma hora fora, né? E daí essa coisa de eu tô cansada, eu vou deitar, não existe pra mim. Eu deito 8h30 da noite, 9 horas. E daí é deitar pra dormir mesmo, não pra descansar na academia. Sim. Eu gosto de ficar até mais tarde, fazendo planejamento. Você trabalha até mais tarde, não é? Até mais tarde. Mas mesmo assim você acorda super cedo. Mas eu acordo cedo, então eu dou um pouco. Mas quando eu também, mas assim, Bruno fala que onde eu achar uma caminha eu durmo. Ai, também. Eu durmo, assim, tipo assim, meu sono é muito tranquilo, né? Então eu pego muito fácil no sono. Mas eu me concentro à noite. Me concentro à noite. Pois essa coisa do autoconhecimento também é muito importante, muito importante, né? Eu sei que à noite eu não sou ninguém. Ontem mesmo eu tava numa reunião com os clientes à noite, porque é um grupo de 5 médicos, mas imagina casar a agenda de 5 pra fazer uma reunião. Daí conseguimos ontem, daí eu fui das 7 às 9, mas foi bem rápido, assim, 1 hora a gente resolveu, fui bem focada, depois eles ficaram lá jantando, eu fiquei só acompanhando, né, porque eu não como, fiquei só acompanhando e conversando, e pronto, quando eu tô com as pessoas, mas na frente do computador, se eu precisar ali parar, minha cabeça não vai. E impressionante que Maria, minha filha, é igual a mim, né? Ela é muito da noite. Só que ela precisa dormir. Maria? Agora você chama ela de Maria? Maria. Quando eu tô... Maria. Mamá. Nunca ouvi Maria. Não. Maria, quando eu quero falar brava com ela, é Maria. Porque à noite, ela precisa dormir. Então, porque ela tem que crescer, ela tem que reconectar. Mas eu sei que ali ela tá mais concentrada. À noite. Ela é igualzinha. Mas aí, assim, compensa. Por exemplo, alguns momentos ela mesmo sabe até onde ela pode ir. Mas é impressionante. E ali eu tipo, vou naquele mundinho ali, o planejamento sai, às vezes de manhã eu fico meio... aérea, assim, né? É legal, isso do autoconhecimento é muito bom. E o que você acha que fez diferença ao longo da sua trajetória, né? Pra você hoje conseguir ter um nome conhecido no mercado, das pessoas pensarem em ortodontia digital e pensarem em você, como já aconteceu, né? Alguém falou assim, preciso de alguém pra falar sobre ortodontia digital, só vinha você na minha cabeça. O que você acha que foi o diferencial que fez com que o seu nome virasse uma marca da ortodontia digital hoje aqui em Salvador? Primeiro, eu acho que a formação, assim, que eu busquei, né? A formação de ser, realmente entrar logo, eu saí da faculdade e já fui para minha especialização. Depois entrei no mestrado, então eu acho que aquele interesse em fazer a coisa bem feita ali foi, e aí foi crescendo, mas eu acho que, assim, a questão de ver os sorrisos sendo transformados, mostrar resultado, a constância, a percepção, eu acho que isso foi moldando os meus caminhos. Acho que sim, acho que foi isso. O fato de ser muito constante, né? Eu acho isso. E conseguir trazer o resultado faz com que as pessoas te veem como uma autoridade, né? No assunto. Sim, sempre falando daquilo, se atualizando, né? O que tá aquilo. Eu me lembro que eu na época, eu falava, não, olha, vou fazer o credenciamento. Mas como é? O que é? As pessoas começaram a pensar, vou credenciar no Invisalign, o Invisalign vai chegar. E aí aquilo ali vai criando, né? Aquilo ali de você querer se atualizar, eu acho que isso também mostra a constância, sem dúvida. Ô Mila, e naquele tempo, quando você entrou no Invisalign, tiveram muitos colegas que falaram, não, tá louca? Que história é essa? Não, muitos. Olha, ela só faz Invisalign agora. Ela só quer saber de Invisalign, será? Muita dúvida, assim. Muita dúvida. E hoje essas pessoas? Não, essas pessoas hoje não acreditam, essas pessoas até me indicam. Mas não entraram? Não, ortodontista, a maioria sim. A maioria né? Sim. Muitos entraram. Mas dentistas clínicos, da parte estética, ficaram meio ainda duvidosos, até entender o que era realmente o Invisalign. Eu já tratei até os filhos dessas que criticaram. Todo movimento que a gente faz na vida que sai daquele padrão causa um movimento estranho, né? No final das contas, assim. Sim. Tipo, nossa, você vai fazer isso? E a gente tem que tomar coragem e, de fato, fazer o movimento, né? Tomar coragem. Tudo que eu vou fazer, eu resolvo, eu boto uma data e resolvo, e faço. E sempre tem alguém pra me perguntar, pra falar, nossa, mas
tá tudo pronto? Ou não é melhor esperar? Não tá muito em cima da hora? Eu falo, acabou. Já coloquei a data e vou fazer. Porque senão nunca chega a data. Nunca chega a data. Quando eu fiz workshop agora no início de agosto, eu resolvi fazer workshop. Muito em cima. Meu marido... Mari, mas será que você vai conseguir gente? Tá muito em cima. Eu falei, eu vou fazer, eu preciso fazer. Eu preciso sair aqui do meu digital, ir pro presencial, eu preciso. Tá, daí foi difícil, lógico, colocar gente em pouco tempo, né? Mas consegui. Daí lá no workshop eu falei, eu tenho uma novidade pra vocês, vou lançar um podcast, Moviecast. Daí ele olhou assim, da onde você viu isso? Eu falei, não, me veio essa ideia aqui, eu vou lançar, porque eu acho que a gente tem que dar voz pras pessoas, não sei o quê. E os clientes que fazem acontecer é um Moviecast pros clientes da Move. Tá bom, daí eu entrei aqui no contato, vim visitar o estúdio, marquei, e daí comecei a mandar mensagem pros clientes, falei, vai acontecer. E acontece. Porque é assim, quando eu mudei... É a energia que te leva, né? E é o que eu falei, quando eu mudei o nome da agência pra Move, isso me deu um move tão grande, porque eu acho que era o nome que eu procurava, sabe? Que é uma coisa que eu acredito muito. Isso. Quando a gente tá em movimento, tudo flui, né? Tudo acontece. Tudo flui. E aqui, pra gente, já tá finalizando, acredita? Rapidinho, não foi? Ô Mila, a gente tem uma pergunta que é a pergunta assinatura aqui do podcast. Qual você acha que foi o seu movimento que fez a maior diferença hoje pra você chegar onde você tá? Acho que fazer valer, ver os resultados acontecerem, ver sorrisos transformados, mudar vidas. Eu acho que foi isso. Que bom! Gente, então a gente vai finalizar por aqui. Esse foi o podcast com a doutora Milena Gama Mascarenhas, super ortodontista aqui em Salvador, referência Invisalign Diamond, que realmente faz acontecer nos sorrisos de várias pessoas, adultos e crianças. Sim. Não é? Pra assistir esse episódio inteiro, vá no canal da Move no YouTube, que é o Seja Move. E pra seguir a gente nas redes sociais, você vai ver os cortes desse podcast no meu Instagram, marianadegrande.mkt, e no Instagram da Move, sejamove.com.br. Passa seu Instagram também, Mila, por favor. @doutora Milena Gama Mascarenhas. Isso aí, doutora Milena Gama Mascarenhas no Instagram, cliente da Move.com. Demais. Obrigada! Obrigada também, Mari. Beijo. Obrigada.